que, na realidade, remédio remedia. Ele é feito para isso, para remediar. Mas se você realmente quer ter resultados sem efeitos colaterais, você tem que procurar a farmácia de Deus. Porque eu acho que quando Deus criou o mundo, que ele criou as doenças, ele criou a solução para as doenças. Elas estão aí, estão espalhadas, porque o corpo é muito inteligente. O corpo tem uma capacidade de cura absurda. Você machuca o seu dedão do pé, corta, ele vai cicatrizar. É uma inteligência de cicatrização que aparece ali. A gente só ajuda. Se você sair do caminho, parar de fazer coisa errada, o próprio corpo faz isso. Então, esse é o nosso foco na medicina. Eu hoje ensino médicos a trabalhar o máximo possível usando produtos da natureza, ao invés de usar produtos sintéticos, químicos, que têm a sua aplicação em momentos especiais, pontuais, vamos colocar assim, pontuais. Porque, no geral, o remédio ele vai provocar um efeito colateral, ele vai exigir um outro remédio, que vai provocar outro efeito colateral, e assim por diante, infelizmente, o paciente termina numa polifarmácia. Você pega um indivíduo com 65 anos de idade, tomando 5, 6, 7 medicamentos, e um começa a interferir com o outro. Ele já até esqueceu qual a doença que ele tinha, porque agora ele está cuidando dos efeitos colaterais dos remédios. Então nós vamos estar aqui conversando com você e trazendo novidades nessa área. Nós estamos tão intoxicados pelo seguinte: nos últimos 20 mil anos, os geneticistas afirmam que não houve grandes mudanças no nosso DNA, no nosso genoma, mas mudou-se muito o nosso estilo de vida. Antigamente, vamos pôr 5 mil anos atrás, para exagerar, o problema era a infecção, não tinha poluição, não tinha revolução industrial ainda, então não havia poluição. O genoma foi feito, levou muito tempo para aprender a combater os vírus, as bactérias, os fungos. Então nós estamos preparados para isso, para combater infecções. Mas o nosso genoma, o nosso DNA, ele não foi feito para brigar com poluição. Isso não fazia parte do mundo da gente. Então, de repente, o mundo vem todo poluído, mais de 80 mil substâncias químicas novas desde a Segunda Guerra Mundial no mercado. Todo produto seu que você tem na sua casa tem uma série de substâncias químicas e o nosso corpo não está preparado para isso. Por isso que a intoxicação causa tanto dano. E é uma coisa silenciosa, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém sente. Para você fazer uma desintoxicação do seu corpo, que ela faz 60% pelo fígado e 20% pelos rins, esses são os principais, você passa por um processo, como se diz, de 3 fases. A primeira fase chama biotransformação, também chamada de bioativação. A segunda fase chama de conjugação e a terceira fase chama de eliminação. Na fase 1, predominam as enzimas que nós chamamos de oxidase. Você depende de vitaminas do complexo B, você depende de magnésio, você depende de selênio, você depende de zinco, você depende de glutationa. Então, eu preciso nutrir para desintoxicar. Se você toma um paracetamol, né, um Tilenol da vida, e você acha isso não é nada, só que o paracetamol interfere nessas fases. E eu tenho que ter uma sincronização das 3 fases. Eu não posso acelerar uma fase e não acelerar a outra. Porque se eu acelero um e não acelero a outra, eu vou acumular produtos que podem ser tóxicos. Então, você para fazer a sincronização delas. Então, por exemplo, a terceira fase, que é a eliminação, existe aqui um fator de transcrição chamado NRF2. Esquece o nome. Esse fator é ativado, por exemplo, pela cúrcuma. Então, se na minha alimentação eu estou usando cúrcuma, curcumina, açafrão da terra, falso açafrão da Índia, turmérico, é tudo a mesma coisa, esse produto tem uma substância chamada cúrcuma. E essa cúrcuma facilita essas fases e elas sincronizam. Então, se na minha alimentação eu coloco em cima da comida curcumina, que eu compro ali no supermercado, isso não vende na farmácia, eu vou acelerar.